E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. O dia de Pentecostes é um dia muito famoso na história da Igreja Cristã, descrito no livro de Atos dos Apóstolos. Mas você sabe por que esse dia é tão importante e seu impacto na história? Vem comigo que hoje eu vou te contar sobre o Pentecostes, o dia que mudou a história da Igreja. O Pentecostes é uma festa antiga que teve seu início mais de 1000 anos antes de Cristo. Ela veio a partir de uma ordenança de Deus, logo após Moisés receber as leis no Monte Sinai. Deus ordenou ao seu povo que 7 semanas após a Páscoa, dia em que os hebreus celebravam a libertação da escravidão no Egito, eles também celebrassem o fim do período da colheita, com as suas primícias. Essa foi uma tradição mantida ao longo dos anos, e no primeiro século, judeus de diversos lugares iam para Jerusalém para celebrar essa festa. Mas, um dia, o profeta Joel recebeu uma profecia de Deus, em um momento em que Israel estava se reconstruindo após o exílio na Babilônia, cerca de 500 anos antes de Cristo. A profecia citada pelo apóstolo Pedro no livro de Atos dizia que o Senhor Deus derramaria seu Espírito sobre toda a humanidade. Esse dia se cumpriu no dia que ficou conhecido como o dia de Pentecostes, pouco tempo após Jesus subir aos céus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O som vindo do céu como um vento é muitas vezes associado à presença de Deus no Antigo Testamento. Como o vento que trouxe a vida aos ossos secos em Ezequiel, em 1 Reis, Elias vê um vento forte que despedaça as rochas logo antes do Senhor aparecer a ele. E em Gênesis descreve que na criação o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O curioso é que a palavra ruach, em hebraico, usada na Bíblia pode significar tanto vento como espírito. Por isso essa manifestação através do vento é tida como uma alusão à presença de Deus. Lucas descreve que naquele dia apareceram línguas como de fogo sobre cada discípulo de Jesus que estava naquela casa. O fogo também é usado como referência no Antigo Testamento como a presença de Deus. A exemplo da sarça ardente, quando Deus se revelou a Moisés pela primeira vez. A coluna de fogo enviada por Deus que guiava os hebreus pelo deserto à noite, e quando Elias orou e Deus enviou fogo do céu, consumindo toda a lenha molhada, as pedras e até o pó. O dia de Pentecostes ficou famoso porque naquele lugar haviam pessoas de diversas partes do mundo, como partos, medos da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Egito, pessoas da Arábia e romanos que moravam em Jerusalém. E mesmo muitos ali sendo iletrados ou sabendo falar apenas seu próprio idioma, todos eles começaram a falar em outras línguas. E cada um ali presente começou a ouvir os outros falarem em sua própria língua natal. Isso chamou a atenção de quem estava de fora, vendo tudo aquilo acontecer. E começaram a se perguntar o que esse evento poderia significar. Ao saber disso, Pedro, um homem que também era iletrado, se levanta e começa a pregar aquelas milhares de pessoas, dizendo que aquele era um cumprimento da profecia de Joel e que o Espírito de Deus desceu sobre todos, como Jesus já havia alertado que aconteceria e que eles não quiseram ouvir. Após a pregação de Pedro, Lucas relata que mais de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Esse acontecimento é marcado na história como o grande início da igreja cristã. A partir daquele momento, a Bíblia descreve que muitos prodígios e sinais se sucederam. Aqueles que receberam o Espírito de Deus começaram a pregar a palavra, curar enfermos, venderam tudo o que tinham, repartindo entre os necessitados, espalhando o evangelho por toda a parte. Um paralelo interessante que podemos fazer é com o evento que aconteceu na Torre de Babel, descrito no livro de Gênesis. Na ocasião, os seres humanos de toda a parte se juntaram para construir uma torre que chegasse até o céu, liderados por Nimrod, que se considerava um deus.
Então, para castigá-los, Deus confunde os idiomas deles, e dali surgiram as raízes dos idiomas que conhecemos hoje, como o espanhol, inglês, mandarim, entre outros. O curioso é que no dia de Pentecostes haviam pessoas de várias nações reunidas para adorar a Deus, e então o Senhor faz com que todos falem a mesma língua, exatamente o oposto do que ele fez quando tentaram o enfrentar. O Pentecostes não só impactou a igreja primitiva, como também as igrejas que existem até hoje, pois o movimento pentecostal, que depois surgiram as igrejas pentecostais, nasce a partir da crença de que neste dia Deus nos deu acesso ao batismo no Espírito Santo, e que esse não foi um evento que ocorreu apenas no dia de Pentecostes, mas que acontece até os dias de hoje, nos dando dons espirituais como cura, revelação e profecia, e possibilitando que falássemos e orássemos em línguas estranhas, línguas que nós, humanos, não conseguimos compreender, apenas Deus, tendo assim um contato íntimo com o Criador entre o nosso espírito e o seu Espírito Santo. Não foi por acaso que Deus quis que tudo isso acontecesse na festa de Pentecostes. Como mencionei no vídeo, essa festa reunia pessoas de diversas partes do mundo. Todas elas testemunharam a manifestação do Espírito de Deus. A igreja passou a crescer e, junto com ela, a palavra de Deus sendo espalhada. O Senhor nos dá livre acesso à sua presença, pois nos deu seu Espírito Santo para nos guiar. Creio que não há sensação e momento melhor do que estar na presença de Deus. Então convido você, hoje, no seu íntimo, pedir a Deus pela presença do Espírito Santo. Se você não sabe como fazer isso, apenas abra seu coração para Deus. Leve seus problemas, suas dores e suas preocupações para Ele. Tenho certeza de que o Senhor lhe dará conforto. O Senhor Jesus nos disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Entenda que o Espírito de Deus é nosso melhor amigo. Devemos carregá-lo conosco por onde quer que formos, pedindo conselhos, entregando nossas preocupações e compartilhando nossas alegrias. O Senhor Deus se preocupa com você e te ama incondicionalmente. Ele nunca se afastará de você, portanto, não se afaste dele. E caso você se afastar, volte para a sua presença, pois ele está te esperando.